Olá pessoal, Rossi aqui na área e mais um Papo de Locador, um produto da Universidade Locador. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente a Eficaz Gestão Tributária como nosso patrocinador, SPC Brasil como nosso patrocinador também, para podermos estar aqui entregando conteúdo fantástico. Hoje nós vamos ter mais um tema polêmico, nós vamos falar hoje sobre análise de crédito na sua locadora. Então, pegue papel e caneta, anote aí que vão ter muito conteúdo, bastante material importante para você aplicar na sua locadora. Vou falar do nosso convidado de hoje, né? Não podia ser mais ou menos do que uma pessoa fantástica, com 17 anos de mercado de análise de crédito, natural de São Paulo. Hoje aqui com a gente no estúdio, Fernanda Fazolin. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Rossi. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Fernanda, abrindo já esse bate-papo, o nosso papo de locador, como que você chegou nesse segmento? Ou fale um pouquinho, antes de mais nada, quem é a Fernanda? Vamos conhecer a Fernanda? Né? Vamos lá, gente. A Fernanda veio de um ramo totalmente diferente da análise de crédito, né? Que foi onde eu aprendi a gostar da análise de crédito. Por quê? Era uma fábrica que estava totalmente falida. O meu chefe, querendo ou não, era um Zé Ninguém, que não tinha crédito, não tinha nada, mas ele tinha uma fábrica enorme, onde tinha muito material, e ele acabava enganando as pessoas com o que ele tinha para conseguir crédito. E ao longo de 4 anos ele adquiriu uma dívida de milhões. E como que ele conseguiu isso? O pessoal, as empresas não sabiam analisar crédito, eles viam o lado de fora e acabavam esquecendo de ver o raio-x, que é a consulta, onde vem as informações reais. E aí ele conseguia muito crédito, no final dos anos ele se comeu em juros, porque ele pegava amigos, um trocava cheque com o outro, e trocavam no banco, em factories, em agiotas, passando-se como se fosse cliente. E aí passou alguns anos, ele quebrou factorings, ele quebrou empresas, porque o pessoal apostou muito capital de giro, baseado no que achava que ele tinha, e ele não teve. E aí eu saindo da empresa, ingressei na época num concorrente, né, de análise de crédito. E na primeira coisa que eu fiz foi tirar uma consulta da empresa do meu ex-chefe para ver como é que era. E na hora que eu bati o olho, eu falei, eu não daria crédito para ele. Já pegou a falha ali. Exatamente, ou seja, todo mundo, os empresários que tomaram golpe, que quebraram ou ficaram sem dinheiro, foi por falta de ter uma consulta para análise e de ter o conhecimento, né? Que a empresa, no caso hoje, o SPC Brasil, ensine você a interpretar a informação, não só olhar se a pessoa tem restrição ou não. E ele fez tudo de caso pensado, meu ex-chefe? Não, ele não fez. Ele foi tão inocente e aventureiro que ele acabou brincando sem vontade própria com o dinheiro de todas essas factorings, bancos. Acabou aproveitando uma brecha que ele viu dentro de uma falha da ferramenta e da metodologia. Muitas vezes a gente vai falar disso também. E acabou aproveitando a seu favor. Exatamente. E aí eu vejo que era uma coisa muito simples para que todas essas empresas estivessem de pé e que ele próprio não tivesse acabado com anos, né, que ele dedicou, porque ele trabalhava muito para essas empresas. Então hoje eu vejo quanto a análise de crédito ele vai deixar a sua empresa sadia, né, a sua própria empresa sadia, para que não caia no mesmo problema que ele teve. Sim. E como você chegou no rental? No rental, vamos lá. Eu atendo, né, todos os segmentos, não só a parte de locador, e realmente eu não imaginava o tamanho de vocês, locadores. Vocês são assim muito grandes. E no ano passado, no evento das gestoras, com as meninas lá da Lucasa, a Vera, a Thalita, a Ellen, né, convidaram a gente para participar do primeiro evento das gestoras e falar um pouco de análise de crédito. E aí, chegando lá, a gente acabou conhecendo várias outras locadoras, onde a gente começou a fazer um trabalho grande de análise, indo até, né, as empresas, visitando e passando o nosso conhecimento fora a consulta do SPC Brasil, que hoje é a mais completa que existe. E aí a gente foi sendo convidado por outros também, né, para começarem a participar em outros eventos e hoje sendo chamadas por muitos locadores, porque muitos têm muita deficiência hoje em análise de cadastro, que até muda a palavra, né, nem análise de crédito, para vocês fica mais fácil falar análise de cadastro.
e a gente está indo passar o treinamento e conhecimento. Estamos hoje dentro aí de várias associações, de vários eventos e principalmente dentro dos locadores. Então a nossa vida no rental começou em agosto do ano passado. Que legal. E a gente está muito feliz de contribuir com tanto conhecimento para todos vocês. O mercado rental, eu falo, por isso que surgiu a oportunidade da gente trazer a universidade e o Papo de Locador é um dos produtos da universidade, que é levar conhecimento, levar ferramentas, fazer network com o locador, né? E você vê muitos produtos fantásticos aí. Você vê o Fernando do Imersão vindo para a quarta edição, que leva conhecimento, leva network, leva o evento em si para levar muito material para o locador. Então, primeiramente, o locador que não participa disso, você acredita que ele perde ou ele pode continuar sobrevivendo no mercado? Tá perdendo totalmente, tá? Além de, é claro, eu estar indo vender o meu sistema, né? Eu estou divulgando muito a Universidade do Locador, o Imersão e demais eventos dentro da minha reunião, porque está faltando conhecimento para todos eles. E dentro desse mundo de vocês, eles aprendem a trazer a melhor qualidade para dentro da locadora. Por quê? Vocês gostam de ajudar um ao outro. E tem muito locador que não tem experiência nenhuma. E então ele tem que participar para conseguir colocar isso em prática. Sim. Tem um acrônimo que eu criei e eu desenvolvi isso de acordo com o tempo de mercado, e eu identifiquei isso. É um acrônimo que é a PPMF, Pessoas, Processos, Metodologias e Ferramentas. E aí, por que eu falo isso? O problema de qualquer empresa, seja uma locadora ou seja uma indústria, um comércio, sempre vão ser nesses 4 pilares. Sim. Pessoas, processos, metodologia ou ferramenta. Sim. Na análise de crédito, falando de análise de cadastro, hoje, quais são os maiores problemas que você vê hoje dentro de uma locadora para não fazer uma boa análise e, infelizmente, sofrer um golpe ou acabar liberando crédito por um cliente com alto índice potencial inadimplência? O que você acredita? Tá, vamos lá. O primeiro ponto é o concorrente que ele utiliza, que ele acaba não enxergando o que vem dentro da nossa informação, um dos pontos principais, a restrição no SPC, lembrando que no nosso a gente tem a parceria, né, com a Serasa, então o nosso relatório vem 2 bancos de dados dentro da mesma informação. Então tem alguns concorrentes aí no mercado, tem concorrente que não enxerga o SPC principalmente, nem a Serasa, então vem lá um famoso nada consta, enquanto no nosso está constando a maior parte de restrição. Então, aproveitando o ganho, nós já estamos falando de ferramenta. Sim. Olha lá, PPMF, já então nós vamos falar. Ferramenta. Então, hoje o diferencial é a ferramenta. Isso. Okay? Siga lá. Segundo ponto, o locador hoje ele fica feliz de ver aquele monte de documentação e ele acha segurança nisso e ele acaba não voltando lá para consulta, que é o primeiro passo para você começar uma análise de cadastro, né? Então, o segundo ponto que eu acho muito importante é esse, ele não se atentar, claro, os documentos são importantes, mas não é porque veio um calhamaço de documentos que o cadastro está ok. Tem que ir lá para consulta para ver os pontos negativos de quem não tem restrição ou até mesmo ver a restrição e os pontos negativos. Falamos do outro item, metodologia. Exatamente. Então, batemos na metodologia. Sim. E aí eu acredito que a gente não pode deixar de fora, que são as pessoas. Sim. Que hoje o SPC Brasil está entregando uma ferramenta muito boa, com uma metodologia fantástica, mas depende muito das pessoas. Hoje, como que você pode contribuir, o seu produto pode contribuir e dentro que você veja o que as locadoras têm que evoluir com relação a pessoas? Sim, questão de pessoas, elas aplicarem o que a gente passa em treinamento para todas elas, tá? A gente dá um treinamento, fora isso a gente manda um checklist com tudo que você tem que seguir dentro de uma análise de crédito. E o que acontece? Mudam-se funcionários, mudam-se pessoas, ou alguém se acomoda e está acostumado a só olhar. Tem restrição, não tem? Aprova. E não segue o que a gente está pedindo. Então, hoje, tá difícil, eu falo. Hoje, o mais difícil é você ter bons analistas de crédito, tá? Para seguir toda essa... o conhecimento que a gente passa para não ter. Exemplo, a gente fala... pessoal, liga para um telefone da consulta, não o que o cliente te deu, porque vão falar o que você quer ouvir. Bom, só faz um adendo. Sim. Manda o recado pessoal. Então, pessoal, já pega a dica da Fernanda. Primeiro insight, eu falei, pega papel e caneta para vocês anotarem isso. Sim. Tem que ligar para qual telefone? Para o que está na consulta. E se o telefone for o mesmo que o cliente te deu, eles não ligam. Eu falo, tem que ligar, porque o golpista já vem com isso. É o mesmo telefone, não vai ligar, vai locar. E realmente acontece.
Então, assim, é difícil. Eu me surpreendo de ver. É claro, é bom para o meu ramo porque eu vou ter cliente para atender. Mas eu vejo essa deficiência em todas as locadoras. E o pessoal fala assim, às vezes, eu não quero pôr tanta burocracia. Mas se não colocar, você vai trazer o golpista para dentro da sua casa. Outro dia eu coloquei até um videozinho no Instagram da universidade exatamente falando dessa questão do processo. Muitas vezes até a equipe interna da locadora entende o processo como burocrático. Sim. Mas não é burocracia, é um processo que leva à confiabilidade e à segurança de um dos principais itens. Porque um dos principais itens dentro da locadora, na minha visão, é sempre a equipe. Sim. Segundo, é o bem, é o material, exatamente. é o equipamento. Então, se você burla a metodologia, você pula o processo, não utiliza a ferramenta e as pessoas não seguem, vai dar furo. Sim. Né? Eu vejo o pessoal, a ânsia de vender. Claro, quer vender? Vai ser burocrático todo o cadastro? Não, não vai, gente. Tem muito cadastro que você vai bater o olho, em 30 segundos você nega um crédito. Ou em 30 segundos você já vai ver os pontos positivos para aprovar. Aí sim vamos pular um pouquinho para a parte burocrática para fazer algumas confirmações para continuar aquela locação dentro da empresa. Eu tenho a minha opinião, eu quero ouvir a sua, se nós estamos alinhados. Né? Quando a gente fala de análise de crédito, de liberação de crédito ou consulta, como o pessoal fala de cadastro, algumas locadoras deixam o vendedor fazer. Não. Exatamente isso. E outras já colocam um administrativo, um assistente, um auxiliar, alguém do financeiro. Na minha concepção, quando você deixa o vendedor fazer, ele pode ser tendencioso, minha opinião. Você concorda com isso? Vai ser? Não é? Como que você vê isso aí, Fernanda? Não, eu concordo. Vai ser sim. É muito difícil chegar em algum local que o vendedor ele seja criterioso realmente e esteja preocupado. Tá? Então, sim, ele é tendencioso e ele quer aprovar a venda, ele quer vender, ele não vai enxergar o não. Com relação aos desafios, na sua opinião, para a liberação de quais os maiores desafios hoje para o locador? Tá, hoje o que eu vejo, assim, tem muito que são pessoas, vendem mais pessoas físicas, então hoje a pessoa física, é claro, o não ter restrição é o mais fácil, mas é a parte, o cadastral, um telefone, um endereço. Às vezes tem locador que fala assim para mim, na sua consulta vem menos endereços e telefones. Sim, porque esse cliente não é comercialmente ativo, ele não tem o hábito de compras no mercado, de ter crédito no mercado. Então não adianta eu pegar uma lista de telefones corretos de familiares de todo mundo se aquele cara não compra. Eu tive um caso que eu uso muito grande de uma concreteira, que a pessoa estava na cadeia, preso há 20 anos, e ela estava lá, ela tirou selfie, ela fez tudo para ter o crédito. E aí no do concorrente tinha lá telefone da família inteira batendo, no nosso tinha um telefone que não atendia. O seu não funciona. Não, o cara não tinha telefone, ele está na cadeia. E deram o crédito para ele porque no do concorrente tinha a lista da família inteira de telefones ligando corretos. Para todo mundo. Exatamente. E você tocou num ponto que é pessoa física. Sim. Algumas locadoras, elas atendem mais pessoa jurídica do que física, porque eles trabalham com porta fechada e tal, mas acaba entrando muita pessoa física porque ele tem um trabalho de CEO, Google. Sim. Mas quem trabalha com porta aberta, com balcão, tende a ter muito mais pessoa física. Sim. E aí uma pergunta que eu te faço, com relação à pessoa física, o cliente chega lá para fazer a liberação e tem restrição. Não é golpe, porque quando é golpe, já bloqueia imediatamente e tal. Mas tem restrições. Qual é a dica que você dá para o locador? Até quando pode, ou até quanto pode liberar ou não liberar? Porque tem algumas locadoras que usam uma regra, né? Eu vou liberar até X valores, mas só pagamento à vista. Né? Fala, ok, pagamento à vista, ele leva o equipamento. Mas aí, e a renovação? Também. Ele corre o risco de não pagar a renovação. E tem o bem também. E tem o bem também. Na sua concepção, com a expertise que você tem com todo esse tempo, tem uma regra? Até quanto de score? Qual o valor de locação? Ou não tem? Deu restrição? Não libera mesmo e ponto. Vamos lá, se a gente for seguir a risca, não dá crédito, porque do mesmo jeito que ele não pagou R$100 de uma conta de luz, ele não pode não pagar o seu também. Mas é claro, existem os desacordos, os problemas pequenos, então tem que se avaliar o que está devendo. É uma conta de luz? Vamos chegar numa conversa, você tem inquilinos, você possui outros imóveis que você não tem esse acompanhamento, agora você tem lá dívida com banco, dívida com cartão de crédito, é ali que o seu cliente possivelmente não vai ter crédito numa dor de barriga, e aí consequentemente ele não vai ter dinheiro para pagar a sua locadora. E o pior, tem o bem.
que é o valor maior. A pessoa, quando ela tem um alto indício ou tem um alto volume de dívidas, ela está preocupada, ela quer fazer alguma coisa para suprir isso. Então, ela com o seu produto na mão, ela pode fazer algo errado também. Então, tem que se avaliar qual é o montante de dívida, se são bancos, se não são, se são fornecedores do seu próprio ramo ou do ramo dele, que ele precisa para deixar a operação acontecendo. Então, a partir do momento que ele tem restrições com tudo isso, consequentemente, ele não vai se importar com o seu produto e nem com o valor de locação que ele tem para pagar para você. Fernanda, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram da Universidade do Locador, né? E o pessoal mandou muitas perguntas voltadas para o nosso bate-papo, né? E uma delas é exatamente isso. Quais são os alertas, quais são os pontos de atenção que esse analista, que esse administrativo ou a pessoa que está fazendo essa análise tem que ter na hora de fazer a liberação ou não? Sim, vamos lá. No caso da pessoa física, a gente fala muito, tem para jurídica também, mas a parte do cadastro positivo, né? Aonde mostra como o cliente se comporta e se ela tem crédito com bancos, contas de consumos, utilities, que são as telefonias, internet. A ausência disso dentro da consulta, a gente já enxerga que o cliente não tem hábito de compras a prazo, ele não tem crédito. Então, como ele vai se comportar com o crédito que eu vou ceder para ele, né? No caso das pessoas jurídicas, a gente vê muito aumento repentino no volume das consultas. Você consegue enxergar se ele está batendo na porta de muita locadora. Então, são um dos pontos também muito importantes lá dentro, entre outros, né? Se eu falar aqui, a gente vai fazer um podcast de umas 2 horas. Mas fica à vontade, porque é muito importante esse Sim. conteúdo, mesmo que você solte Sim. pequenos insights, pequenas pílulas, Sim. como eu costumo falar, para o locador é muito importante. Sim. Porque quando você pega uma locadora que já tem um processo, toda uma metodologia, é muito mais fácil. Sim. Mas hoje o mercado está em alta muito grande. Então, você vê muita locadora nova, iniciando, e eu vejo o pessoal mandando, poxa, Rossi, eu não sei para onde ir, o que fazer, qual caminho tomar. Então, para eles, esse material gratuito é muito importante. É importante. Dentro da consulta vem também a parte de histórico de pagamentos. Eu pego uma empresa sem histórico de pagamentos, nunca comprou nada de ninguém a prazo, não sou eu que vou ser o primeiro a conceder esse crédito. Vamos olhar dentro das consultas se tem os CNPJs que estão consultando esse possível cliente, se está dentro do ramo dele para ver se ele está agindo adequadamente, ver o ramo de atividade que ele tem com que ele está alocando para ver se bate também. Exemplo, eu fui essa semana em uma locadora que a pessoa era suprimentos de informática. O cara comprou, a empresa, o cliente, né, pediu assim, um material que era para construir, na minha percepção, um estádio. Então, assim, o que ia fazer uma loja de informática com tanto equipamento? E não, é um detalhe simples, e isso tá lá na consulta por escrito, por isso que a gente fala, a consulta do SPC, ele vem para otimizar o seu tempo, que você não está pensando, você está lendo ali dentro da informação para que você não esqueça de fazer essas verificações. Sim. Tá? Hoje o mercado muito fala de AI, inteligência artificial, muita coisa gratuita na internet, Sim. muita coisa com custo acessível, seja para a pessoa física ou para as empresas também. Existem outras ferramentas de apoio, fora o site, o acesso do SPC Brasil, para apoiar esse locador, para fazer uma consulta, e até mesmo fazer um confere, fazer um cheque, e falar, poxa, eu chequei dentro do SPC Brasil, mas também chequei nesse outro site. Existe isso sim, ou não? Sim, existe sim. Até em treinamento a gente aplica, né, para os usuários e para quem vai analisar o crédito, sites também gratuitos em conjunto com a nossa consulta, para que vocês tomem a decisão correta, tá? A gente ensina a todos os clientes a identificar uma liminar na justiça, tá? E a maior parte a gente vai mostrar para vocês com coisas gratuitas, tá? Com ensinamento que o pessoal não tem e está tomando muito golpe ou trazendo muita inadimplência por não enxergar. Hoje, esse pessoal com liminar na justiça, eles aplicam um golpe muito grande, não vou falar golpe, não pode, mas ficam devendo para muitas empresas, vão na justiça, colocam uma liminar para não aparecer essas restrições e volta a comprar de novo no mercado. É claro, dentro da consulta vai ter muito ponto negativo, ausência do histórico de pagamento com fornecedores, vai estar faltando consultas, diversas informações, mas também a gente vai ensinar como vocês enxergam isso nesses sitezinhos gratuitos para ajudar a complementar a análise de crédito. Por quê? Eu tenho um comercial de um lado querendo vender e o financeiro tentando mostrar que não. Então a gente vai atrás de várias ferramentas para mostrar que não está perdendo um cliente por
por bobeira, mas porque realmente tem muito ponto negativo para não vender para ele. Por isso que lá no início do nosso bate-papo, né, eu falei com relação a vendedor analisar o cadastro, o crédito. Não é uma regra, né? E eu sempre falo que não existe uma regra, não existe o padrão. Muitas vezes o que é bom para um locador A pode não ser muito bom para o locador B e vice-versa. Tem toda uma cultura da empresa. Se está funcionando, está tudo certo, eu costumo falar. Vida que segue Mas tá no risco. Está no risco, uma hora pode acontecer. Sim. Né? Então, assim, por que eu falo isso? Eu trabalho muito essa questão da análise comportamental, perfil do profissional para o perfil da vaga, para o que ele vai fazer. Porque não existe mal profissional. Existe profissional colocado no local errado. Exatamente. Então, o que eu falo? Eu pego um perfil de um profissional, de um vendedor. Qual é o perfil dele? É um profissional muito comunicativo, um profissional muito ágil, quer fazer as coisas para ontem. Então, ele tende a querer pular o processo e etapas. E aí, quando eu deixo isso na mão do vendedor para fazer análise, ele pode, pela ânsia dele de querer liberar o cadastro, correr o risco de liberar outro. Exatamente. Dentro do perfil, qual que é o perfil de um profissional para fazer uma análise? Dentro que você fala. Lógico que a gente já falou que não pode ser um vendedor. Não né? pode. A nossa recomendação, de novo, pelo amor de Deus, tá, locador? Não é uma regra. Então, fique à vontade de trabalhar da maneira que você quer. É apenas uma sugestão, né, Fê? Agora, sim, dentro da análise, dentro que você conhece, como que deve ser um perfil de um profissional para fazer análise? Não pode ser o vendedor, porque ele está preocupado com a venda e não vai perder tempo com o cadastro. Aquela pessoa mais atenciosa, que vai seguir os ensinamentos que a gente passa, olhando a consulta previamente e aplicando o que foi ensinado para que não tenha. Vamos ligar no telefone, vamos observar o registro das consultas, vamos observar o histórico ou a ausência de um histórico de pagamento com o fornecedor, vamos avaliar o ramo de atividade, e aí tem que ser uma pessoa que esteja mais atenciosa. E assim, uma dica muito grande que eu dou, porque eu vejo, o pessoal troca muito de funcionário de análise de cadastro e análise de crédito. Demora muito tempo para a pessoa adquirir todo o conhecimento. Por quê? Não é só o treinamento que a gente dá. Toda semana aparece uma informação nova e a gente está lá passando para os nossos clientes. E isso vai sendo passado para esse analista, para esse funcionário responsável. Trocou, ele vai começar do zero de novo. E aí um ponto que ele deixa passar, entrou o golpe, entrou a inadimplência. Então eu falo, manter a pessoa desse setor, é legal manter ela sem ter rotatividade para que você não perca dinheiro pela falta do conhecimento do funcionário novo que entrou. Tem algumas locadoras que aplicam uma metodologia que é chamada de job rotation, é a rotação do trabalho, né? Tira essa pessoa, hoje ela faz análise de crédito, amanhã ela vai fazer cobrança, amanhã ela vai fazer contas a pagar e daqui a pouco ela está vendendo, né? E depois a gente vai fazer um podcast só sobre isso, falando só de RH, departamento pessoal. Mas quando você fala dessa rotatividade, nós estamos falando de eles estão movimentando pessoas ou as pessoas deixando a locadora? As pessoas deixando a locadora. A rotatividade pode acontecer? Pode, desde que o outro que vai entrar no lugar, ele esteja sempre nesse treinamento de análise de crédito junto com a gente, né, o SPC, para que ele tenha esse conhecimento também, porque senão o outro que entrou na rotatividade pode deixar passar algum ponto. Eu costumo até dizer que, como se diz, né, no mercado, alguns jargões e alguns ditados, que quem tem um, não tem nenhum. Exatamente. Né? Trazendo isso para o mercado, eu falo até exatamente porque a minha locadora tem que ser enxuta. Né, por questão de custo, eu entendo. Sim. Mas quando eu só tenho uma pessoa que só faz aquela função, qualquer ausência que ela tiver, uma folga que ela precisar tirar, ou nas férias, a empresa pode entrar numa fraude, entrar numa inadimplência, exatamente por não ter preparado. Sim. Tem limite de pessoas para treinar? Não. O que você sugere, Fernanda? Não, nós não temos limites de pessoas para treinar. A gente sempre deixa, pessoal, tá sem consulta? Não libera. Liga pra gente. Não sabe analisar? Faz a consulta, manda pra gente. Nós temos toda uma equipe de análise de crédito. Não é um sistema robótico. Você liga pra gente, alô, qual é o seu problema? Resolvemos em linha, ou via WhatsApp, ou por telefone, ou como for. Então, a gente sempre deixa disponível isso. Então, não tá a pessoa responsável, a gente vai te ajudar e vai analisar junto com você para que você não ocorra esse problema. Então vamos lá, agora já mudou o cenário um pouco. Então quer dizer, se a pessoa não foi, teve ausência,
tirou as férias, ela pode contar com o apoio de vocês, Sim. ligando lá que vai ter um analista Sim. que vai fazer essa análise com segurança e vai dar uma devolutiva. Sim, tem um vendedor responsável, né? Ou, estamos em reunião, não pode falar, liga no escritório, WhatsApp dos administrativos, tem eles lá preparados para atender todo o locador. Isso já é um diferencial pro locador, pro pequeno locador que não tem a equipe de back-office, a equipe que está por trás para poder apoiar num caso de uma fatalidade muitas vezes. Porque Acontece? Eu falo, normal, ninguém pede para ficar doente, Não. ninguém pede para ter uma fatalidade com familiares, alguma coisa nesse sentido, e pode ter essa ausência das pessoas. Eu até comento aqui, tivemos pandemia. Pandemia foi quando começou falando, não vamos trabalhar, não vai ter nada para fazer, estávamos desesperados. Pelo contrário, aconteceram muitas fatalidades, saíram muitos dos financeiros. Então, foi assim, foi a época que a gente mais trabalhou para voltar a ensinar as consultas para quem ficou, para quem está fazendo e a nova rotina, né? Então, sim, não ficou parado e todo o pessoal novo que entrou, que ficou, que mudou, teve todo o acompanhamento do SPC. A gente até focou na época de pandemia, não venda, mas manter o cliente bem treinado para que a empresa dele continue sadia e em pé. Então, a gente focou mais em manter e ajudar o nosso cliente da carteira do que trazer novos. Tem algum limite ou alguma flexibilidade, vamos falar assim, acho que seria essa a palavra, para fazer liberação? Em alguns casos de alguns clientes. Foi na pergunta que eu fiz lá atrás. Sim. Poxa, deu a régua, né? Fala, não libera, mas tem uma flexibilidade. Fala, puxa, até aqui pode ir? Tem as flexibilidades, a gente vai acompanhar o que é a dívida, às vezes é uma bobeira, às vezes vai lá, conta de luz, gente, quem não tem problema com a Enel? Quem não tem problema com a Eletropaulo ou Sabesp? Porque as contas não vêm com facilidade. Você liga para pedir uma conta, 2 horas no telefone e ainda não consegue. Então, assim, tem as flexibilidades. Não só luz, não só Enel, tem vários outros casos que a gente vai ver. E é claro, cada locadora tem umas particularidades diferentes que aí no treinamento a gente identifica para a gente fazer essa linha de flexibilidade também, tá? Para poder chegar nessa análise e ser mais fácil. Eu costumo falar em todo o treinamento, inclusive a universidade, nós lançamos um produto que é o Fase Estágios das Obras, né? Que ele mostra exatamente que fase a obra está, qual produto o cliente vai estar alocando para aquela frase. E isso é um e-book, isso é um infográfico que a gente vende com preço bem acessível para o locador ter esse conteúdo e passar para a equipe, né? Por que eu falo isso? Porque eu sempre afirmo que a análise cadastral, análise de crédito inicia pelo primeiro contato, que é o vendedor. Exatamente. Você concorda, Fernanda? Concordo, sim, e dá para ele tirar algumas prévias, filtrar antes de mandar para dentro da locadora. Gente, tem uma coisa muito besta, o pessoal fala, isso é sem graça. Não, endereço. Você olha ali, às vezes o pessoal vai alocar, não existe a locadora, não existe, o cliente não existe, é um golpe, tá lá num boteco. Alguém olhou? Não. E até mesmo com o tipo de equipamento. Eu falo porque eu já vi locadoras que muitas vezes o cliente queria usar uma lavadora, né? Uma lavadora de piso, uma lava-jato, né? E aí o vendedor não fez a pergunta em que fase estava essa obra, né? E aí simplesmente fizeram a locação, fizeram a liberação e mais... O motorista chegando lá era um terreno vazio. E entregou não ainda. tinha nada, entregou o equipamento lá. É uma falha de vários... Vários departamentos, não passou por várias pessoas, né? Então, por isso que eu falo, sempre a análise de crédito, essa liberação, ela inicia pelo vendedor e ela dá uma continuidade. E o motorista, a equipe também, a equipe de logística, tem que entender, tem que ser treinada com relação a isso. Ele tem que ser esse olhar crítico e falar assim, poxa, é aqui que eu vou entregar? Exatamente. Não, vamos ligar e fazer algumas confirmações. Até para essa parte do entregador. O pessoal fala, eu peguei o canhoto, peguei a assinatura. Quem que assinou? Conferiu com o RG da pessoa? Pegou o nome por extenso? Vai cobrar de quem depois? Ninguém. Então é uma falha muito grande. Hoje a gente indica, bate a foto, manda para a locadora. Vai dar trabalho? Vai, mas para ver se é a mesma pessoa que foi indicada que é o responsável para receber, ou tira uma cópia, grampeia junto, para depois você ter a quem procurar também. Você colocou num ponto bem interessante, né? Eu gosto de contar algumas histórias que é triste,
mas de fato aconteceu, não é histórias fictícias, são fatos reais mesmo. Sim. Que um locador fez todo o processo, foi liberado e era na entrega num condomínio. Sim. Quando o motorista já encostou do carro, o rapaz já veio e falou assim, já chegou, eu vim retirar o material e tal. Ele entregou ali na porta do condomínio o equipamento. Sim. E o motorista pegou, ele colocou a assinatura, o documento dele e ele foi embora. Infelizmente, foi um golpe, o golpista estava ali na porta. Exatamente. Né? E algumas locadoras adotam a questão de documento e tirar a foto da pessoa que está recebendo. Sim. Você recomenda, não recomenda? Como tratar isso? Porque muitas vezes o cliente nem quer falar, pô, vai tirar foto minha do meu documento, já foi feito o cadastro. Exatamente. O cliente fica chateado com isso porque ele não tem o conhecimento disso. É importante? Nos casos que dá para fazer, é maior segurança? Sim, tem que fazer. Ou então, bate a foto do RG, confere com a assinatura da pessoa que está fazendo, manda para a locadora e arquiva para ter isso e para ter certeza que é a pessoa que está recebendo realmente. Exemplo, outro caso, até acho que fugindo um pouco, mas que acontece. Não foge não, fica à vontade. Eu peguei um caso, acho que umas 15 locadoras tomaram golpe. O cara vem com RG, assinatura caneta. Gente, isso não existe mais, já faz tempo. Quem tem uma assinatura, você não consegue nem renovar a carta no Detran, não consegue fazer nada. Então, ele não tem validade. Então, o que acontece? São casos de pessoas que pegam o RG da mãe, que está guardado lá há mó tempo, vai dar o golpe, ou vai locar sem o outro saber, vai com esse RG falso. RG falso não, RG que não vale mais. Então, assim, não existe mais a caneta e o pessoal aceita. E assim, pra mim era uma coisa que todo mundo sabe. Claro, é bom pra mim, porque eu tenho que ensinar pros meus clientes, mas é uma coisa simples e o pessoal não tem esse conhecimento. Acaba aceitando. O que eu vejo muitas vezes é o locador ele faz o treinamento, tem uma equipe, mas tem uma coisa que é a autoconfiança. Sim. O excesso de confiança. O fine, todo mundo fala o fine. Eu fico sem graça de cortar, mas não existe, tem que tirar. E não adianta. E assim, eu sou muito a favor da questão do cheque, né? De fazer a validação. Sim. Eu sei que pode ser um pouco metódico, mas é fazer ali. Sim. Pô, viu o RG? Ok. Viu isso? E fazer os pontos. Isso atrapalha mais ou acaba sendo uma confirmação que ele checou todos os pontos? Não, é uma confirmação e ajuda sim. Se a pessoa às vezes não tem o hábito de decorar todos, que todo mundo não tem hoje em dia. Passamos aí pela pandemia, como é que fala? Estamos com a memória um pouco... mais fraca. Isso, mais fraca. Então, é importante. Passa, igual a gente falou, no final do treinamento, o SPC dá o checklist. Vai acrescentar com as informações, porque tem particularidades do ramo de vocês que nem eu conheço, é claro. Acrescenta e sim, fazer. Eu acho isso muito importante. Porque é a questão da metodologia que a gente estava falando. Sim. Né? Então, se você tem essa metodologia, implantou, exatamente. Não é simplesmente, agora, a partir desse momento, você delega e agora a responsabilidade é do meu colaborador. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar e tem que ver se está sendo feito e como está sendo feito. Sim. Né? Porque você falou, a análise de crédito, a liberação cadastral é feita super rápido. Sim. É 30 segundos. Sim. E eu fiz essa pergunta uma vez para você no passado, eu queria que deixasse registrado com relação a isso. Quanto tempo você acha saudável para poder fazer essa liberação? Porque os vendedores começa com o cliente, né? O cliente fica com uma proposta comercial 3 meses. Aí ele liga na sexta-feira, às 4 horas da tarde, querendo o equipamento às 5. É assim. E o vendedor, na ânsia de não perder aquela locação, não, porque tem que liberar, e fica em cima do analista ali, né? Sim. Mas quanto tempo você acredita que seja tranquilo para poder fazer uma boa análise? Tempo, gente, se a gente precisar, não tem, porque vai depender das confirmações que a gente faz. Tem cadastro que em 1 hora está aprovado, tem cadastro que em meia hora, tem cadastro que vai durar o dia inteiro. Então, vai depender das confirmações. Vou pegar um caso legal. Eu fui numa locadora que tudo bateu. Aí eu falei, faz a ligação do telefone, porque a ficha era ótima. Ligou, ficou meio... A pessoa que atendeu não confirmou o que estava sendo comprado. Sim. Não confirmou o comprador. Ah, mas a empresa é boa. Eu falei, se estão comprando em nome dela indevidamente? Então, assim, vai segurar. No outro dia, liga outro setor para tentar achar outra pessoa. Já está estranho, né? Claro. Mas para poder fazer a confirmação dessa venda. Então, não tem o tempo certo e o vendedor tem que ter o tempo de esperar, porque se soltar uma venda assim vai trazer um golpe ou uma inadimplência
para dentro da locadora. Eu falo para o vendedor, para todos os vendedores, hoje a maioria das locadoras paga um comissionamento, né, para o vendedor, e ela paga geralmente na liquidação, que é quando o cliente vai lá e liquida o título. Sim. Eu falo, vendedores, se você trabalha nessa maneira de remuneração, não adianta você insistir com relação a isso, porque se ele não pagar, você já não vai ter o equipamento para fazer uma locação futura. Sim. E você fez todo um trabalho, gastou toda uma energia e não vai receber por isso. Então, exatamente. Calma, respira, vamos fazer com calma. Com calma, com tranquilidade, para você ter o seu recebimento e a empresa ter esse equipamento, esse bem ali. Sim. Né? Porque senão todo mundo perde, né, Fernanda? Sim. É claro, não vai aparecer alguma locadora, alguém no final do dia na locadora que acontece, gente, vai ter, mas tem que confirmar. Se não conseguir fazer o checklist ali na hora, infelizmente é melhor perder uma locação do que apostar. Querendo ou não, eu falo, a locação é o dinheiro da empresa de vocês, o produto que foi e que pode não voltar mais. Claro. E a questão da empresa nova, CNPJ? Vamos. É uma empresa nova, abri minha empresa, estou montando agora, vou começar a atender, vou começar a pegar as obras em São Paulo, ou em Minas, ou no Rio de Janeiro, e aí? Aí é difícil. Vamos lá, se eu for seguir a regra, 2 anos, não. Empresas com menos de 2 anos hoje, infelizmente, estão tendo muito golpe, inadimplência, ou quebrando, vários itens, tá? Então, o ideal é não. Para mim é fácil? Eu só vou analisar, não sou eu que tem que locar e vender. Mas é claro que se essa empresa nova tiver... Vamos ter 2 pontos aqui, né? Uma empresa nova que acabou de abrir e precisa do teu produto e uma empresa que tem algum tempo de casa para ver. Para você ver se ele tem algum histórico. O novo você vai arriscar. Não tem jeito. Acaba sendo risco mesmo. É risco. Ou você põe na locadora, não quero correr esse risco, deixe para outro, não tem o que fazer. Eu vou fazer um insight e ver se faz sentido isso. Geralmente quando acontece isso, eu sempre falo para o vendedor, vai na obra. Sim. Vai visitar a obra, vê se de fato está acontecendo essa obra, vê para quem que ele vai trabalhar, começa a fazer uma sondagem, né, para investigar mesmo se faz sentido fazer essa liberação, para você ter a consistência e a confirmação, falar, poxa, vamos liberar, né? Vamos liberar um pouco com um período de condição de pagamento menor, para ver se ele vai honrar, porque não, ele já libera lá um faturamento alto e com prazo longo. Com prazo longo, a hora que vai ver, puxa, não tem como, vai lá, sai correndo para retirar os equipamentos de obra, aí a inadimplência dele está lá em cima. Nesse novo, até igual nas nossas consultas já vem a parte de histórico de pagamento, que querendo ou não é a referência comercial, que não precisa ficar ligando para ninguém. Num novo, às vezes pode acontecer de ter ali fornecedores em comum com você, que vocês vão ver no registro de consultas dele, para ligar, tirar alguma confirmação sobre ele, se for arriscar nesse novo. Sim. Você está visitando bastante locadora. Tô, muita. Na verdade, não só locadora, mas outros segmentos também. E os fornecedores dos locadores que também. Que legal, parabéns, Fernanda, por excelente trabalho. Mas falando do locador, em especial disso, você está verificando a inadimplência dele alta em função da má análise de crédito? Sim. Isso tem relação ou não? Tem, porque analisei o crédito indevidamente consequentemente, vou ter inadimplência. Com esse acúmulo de inadimplência na minha locadora, eu não tenho como pagar os meus fornecedores. E aí é aquele ciclo, né? E não tem como, e acaba sendo uma bola de neve que depois para recuperar tudo isso vai impactando. São valores altos. Eu vejo muitas vezes, eu faço muito contato com os locadores, né? E eu vejo muito locador ainda com a mentalidade, né? Esses dias, né, tivemos um post falando exatamente sobre isso, que para alguns, né, algumas empresas, cursos, treinamentos, novos produtos, novas tecnologias é investimento. E outros locadores acabam vendo isso como custo. É investimento. Certeza. Certeza. Olha, eu falo por experiência própria. Desde que eu estou dentro do rental, dos locadores, eu mudei isso em mim. Eu comecei, mesmo eu já tendo conhecimento, eu estou investindo em mais cursos para todos da equipe. Investindo, querendo ou não, aqui, a Universidade do Locador, para mim, é um investimento muito grande, porque eu estou aprendendo com vocês. Então, todo conhecimento é válido e tem que ser sempre, porque sempre tem um pontinho a mais ali que acrescenta e nos ajuda para conceder um crédito, ou você ter um vendedor mais prático, algo do gênero. Então, é importante.
eu vejo muito o locador, muitas vezes, você fala, aquele locador que iniciou mesmo, e ele iniciou lá de baixo, comprou uma betoneira, comprou algumas peças andames, e aí ele é extremamente operacional. Né? Ele e não aí quer saber da gestão, Sim. né? E dentro da pirâmide empresarial, você tem o operacional, você tem o tático e tem o estratégico. Para tirar ele muitas vezes dessa função operacional e mudar ele para o tático, nossa, a gente soa bastante. Eu peguei um caso assim essa semana. Eu fui numa locadora que ele só quer ficar no operacional. E aí a família ali, que é familiar empresa, não, você vai para o administrativo porque tais pessoas vão se aposentar, pai, mãe, e você tem que ir para ali. Tá ali com a cara bravo, não quer. Mas aí que tá, aí é o ponto. Eu costumo falar, eu tenho que tirar ele de algo que dá muito prazer para ele ali. Não, eu costumo dar essa sugestão. Exatamente. Né? Qual é a regra? Contrata alguém que vai fazer esse tático e esse estratégico. E conta com todo mundo. Universidade do Locador, com a SPC Brasil e demais fornecedores que vão trazer esse conhecimento para a pessoa que ele for colocar ali. Porque eu falo assim, se ele gosta de estar ali, é normal, por isso que eu falo. Às vezes ele gosta de estar lá na oficina mexendo nas máquinas, ele sempre fez aquilo, tem a sensação e gera para ele uma satisfação muito grande, né? Sim. E muitas vezes por ele não querer estar buscando um conhecimento e não estar buscando se desenvolver nisso, porque para ele não gera, não tem motivação. Né? Então é por isso que eu falo, mas é muito importante se ter essa gestão. Sim, tem e eu que vejo ter. muita locadora não conhecer nem a sua inadimplência. Exatamente. Ele não sabe de quais são os seus principais indicadores. Você chega a alguma locadora que fala assim, teve inadimplência? Ah, não tem quase nada. O que não é quase nada? A locadora abriu faz 4 meses. 40 mil reais. Isso não é nada? Quanto você teria gasto tendo um auxílio, né, de um profissional de fora para isso? Você teria economizado, teria gasto não 40 mil reais. E muitas vezes é 40 mil reais comparado a um objetivo de liquidez de quanto? 40 mil comparado a 400 mil de liquidez, nós falamos de 10% de inadimplência. É muito dinheiro. Já é muita coisa, dinheiro. então Sim. é muito fora. O quão importante é essa questão da gestão dos indicadores? Porque o locador ele tem que fazer gestão do faturamento. Né? E ele esquece os outros indicadores, taxa de ocupação de manutenção, tal, e um deles é a inadimplência. E um deles é exatamente também, muitas vezes ele não controla, quantidade de cadastros analisados por dia. Sim. Dentro dos cadastros analisados por dia, quantos estão sendo aprovados e quantos estão sendo reprovados? Sim. E dos que estão sendo reprovados, por qual motivo? E aí eu costumo falar para ele, se ele está sendo reprovado, por qual motivo? Ah, poxa, ele está sendo reprovado porque está vindo muito golpe. Poxa, então, da onde que está vindo esses golpes? Da onde que veio esse cliente, que é a fonte? Sim. Está vindo do Google. Fala, poxa, vamos mudar nossa estratégia do Google. Sai do Google, vamos para outro CEO, para outra plataforma, para poder dar uma amenizada nisso. Sim. Tem algum outro indicador, Fernanda, fora todos esses que eu acabei citando, que você acaba recomendando para ele olhar, como gestão falando de crédito, análise, risco? Vai ter muitos profissionais de fora, né? Marketing, divulgação, para você atingir outro determinado público, para o seu vendedor tá indo atrás. E aí a gente precisa dos terceiros para ajudar a gente a fazer isso. Nós falamos de flexibilidade, tem mais alguma coisa que você acredita ser extremamente relevante? Né, para o locador, fala assim, isso faz muito sentido agora para o locador, né, que muitas vezes ele está em dúvida com o produto atual dele ou com o produto que ele quer adquirir, que no caso nós estamos falando do SPC Brasil. Isso. E que eu estou vendo muitas locadoras muito felizes com essa troca, porque nós não estamos falando só de redução de custos. Não, de atendimento, de conhecimento. E assim, qual é a dica que você dá para ele para transmitir uma confiança maior dentro de tudo isso que você já citou? Tem mais algum ponto em especial a citar? Hoje o pessoal põe muito custo com cadastro ou custo com a informação de análise de crédito. Gente, isso não é custo, é segurança. Então, assim, não veja que você está perdendo dinheiro fazendo uma consulta. Não, você está deixando o seu produto no estoque e não deixando de perder dinheiro. Então, hoje a análise de crédito é essencial para que você tenha que a sua empresa fique sadia financeiramente com os clientes que você vai aprovar e o seu produto que você vai acabar entregando para eles. Eu vou fazer só uma pausinha, porque senão minha diretora vai brigar comigo aqui, vou mandar um recado para o locador, né, aqui, e para o possível patrocinador. Sim.
Possível patrocinador, apoiador, se você quiser deixar a sua marca aqui, junto com a gente, dentro do Papo de Locador, manda um direct pra gente, tá? A gente está à disposição para poder expor vocês aqui e a gente fazer um bate-papo e ter seu produto voltado pro locador, para vocês aparecerem mais, tá? Senão, você já viu, né, Fernanda? A gente tem que fazer o merchan um pouquinho aqui, senão fica complicado. Sim. Fê, nós estamos chegando na reta final, né, com relação ao bate-papo. Algum conselho que você dá para o locador? Pode ser de análise de crédito, pode ser dentro disso que você está visitando hoje, alguma coisa que você acredita que faça o diferencial para esse locador ter mais sucesso do que ele está tendo hoje? Até voltando para o que a gente está falando hoje. Dedique ao tempo para análise de crédito, dedique o tempo de vocês para abrir a mente para que os profissionais de fora ajudem na sua divulgação, no seu marketing, no seu conhecimento, não só seu, mas dos seus funcionários, dos vendedores, para que a sua locadora evolua, cresça mais e que você tenha mais clientes. Então, seria isso. Para falar com a Fernanda, no SPC Brasil ou com a sua equipe, qual é o canal? Qual a melhor maneira hoje do pessoal fazer contato com vocês, São Fernanda? os telefones, passo aqui, a gente deixa depois. A gente vai deixar ali também. Tá, telefone celular, tem o meu, tem o telefone fixo do escritório, temos Instagram. E por temos... falar nisso, então, Instagram novo, né? Tá, Instagram. E quem foi que me... Aqui, ó, agradeço muito o Ross, que eu relutava muito em colocar um Instagram profissional. Não precisa, vou usar o meu. Só que aí o meu é o familiar, é o de festa, é aquilo. Eu acaba confundindo Mistura, né, Fernanda? o que o meu cliente deve ver. Então, assim, agradeço muito, tá tendo muito resultado, muito retorno em questão de clientes que estão vindo, tá? Então foi bem legal essa... Que bom. É o que eu falo, né? A roupa que a gente... O Thiago Fonseca fez um vídeo exatamente isso, a gente aproveitou e fez um duetinho lá com eles falando a respeito disso, que a roupa não nos representa. A imagem que está na internet não nos representa, mas é a imagem que nós estamos passando para o nosso cliente, para o nosso fornecedor, representa. Sim. E eu sempre falo isso para todo locador. Quando o locador faz contato, a gente está fazendo bate-papo, eu falo, me passa o Instagram da locadora, ele fala, não, mas é o meu pessoal. Aí você olha, tem lá a foto de uma máquina, daqui a pouco tem outra foto dele na praia com a família. Exatamente. Tá tudo certo, né? Então, e eu até falo assim, tem que ter um certo, uma descrição, porque o que você quer passar? Você quer transmitir uma imagem para o cliente, né? E eu fico muito feliz com esse feedback, né? Exatamente porque as pessoas acabam olhando aquilo e falam, poxa, eu estou contratando uma empresa para ser o meu braço forte, porque nós estamos falando de uma empresa forte. Sim. E a marca SPC é uma marca muito forte. A Fernanda é uma marca muito forte. Sim. Mas Fernanda também, né? Tem vida, né? E não se coloca na mesma caixa. Então tem que ser caixas diferentes. Exatamente. Então, Fernanda, então deixa o Instagram. Qual o Instagram do SPC Brasil agora que você está atuando lá dentro, com os insights, com os recadinhos para o pessoal? Vamos lá, é tão novo, ó, mas é o spc.br, tá certo aí, pessoal? É isso aí. Esse mesmo, ó. Vendo só? Tá spc.br. SPC. Então, pessoal, spc.br é o Instagram oficial ao qual a Fernanda pode mandar um direct lá. Com certeza vai ter o WhatsApp lá, já pode chamar a equipe lá que o pessoal vai estar de prontidão a atender. Sim. Precisar de uma visita presencial? Só agendar. Passar o dia horário, a gente leva a visita até vocês, ou até tem empresas que adotaram online, a gente está junto com vocês também. Região de atuação, tem isso ou não? Não, o SPC, devido ao nosso crescimento, a gente tem, principalmente da nossa filial, a gente atende, claro, em principal São Paulo inteiro, mas já abriram os demais estados também. Já tem locador de outro estado entrando na carteira, já estão procurando. Que legal. O grupo de locadores ajuda bastante, né? Então, Sim. as redes sociais ajudam muito. Sim. Isso acaba... É o vírus do bem que a gente costuma falar, né? Vai viralizando e vai indo as indicações mesmo. Isso, eu já estou atendendo Nordeste. Que legal. Nordeste, eu nem pensei, eu não pensava, Nordeste é longe, mas já estamos atendendo Nordeste também. Então, locador, ó, se precisar de visita, já aproveita, convida a Fernanda. Sim. Fernanda já vai pro Nordeste, Opa, né, Fernanda? sim. Fazer a visita presencial Sim. e já aproveita até pegar uma praia lá e conhecer um pouco mais lá ainda. Muito bom. Fernanda, agradeço imensamente. Não sei se você quer deixar algum recado, mandar algum recado para alguém, fica à vontade, o microfone é todo seu aí agora. Vamos lá, deixar o bordão.
SPC Brasil, análise de cadastro e crédito com segurança, agende a sua visita. E procurem aqui a Universidade do Locador, eu super aconselho, super indico. Eles vão fazer um trabalho maravilhoso na locadora de vocês. Legal. E Fernanda, obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece. Gratidão mesmo. Obrigado pelo bate-papo. Eu sei que depois disso vai surgir bastante perguntas, mas aí a gente vai direcionando para Fernanda. Pessoal, esse vídeo vai subir nas plataformas, né, de podcast, Deezer, Spotify, YouTube, e nós vamos colocar alguns insightzinhos no nosso Instagram, ok? Então acompanha a gente. Pra gente fechar, né, com chave de ouro, na universidade tem um sloganzinho que é a Universidade do Locador, sua locadora na melhor versão. Então nós vamos finalizar olhando para a câmera do meio, nós vamos dar o nosso grito de guerra. Tá. Então eu vou falar 1, 2, 3, vou falar sua locadora, aí a gente fala junto, na melhor versão, sua locadora na melhor versão. Bora dar aquele grito de guerra? Vamos lá. Então bora lá. 1, 2, 3. Sua locadora na melhor versão. Sua locadora na melhor versão. Valeu, locador. Grande abraço. Até a próxima, obrigada, se Deus quiser.